Essas e outras informações sobre vestibular e concurso de bolsas estão no site.com.br/FEC. Bom, a gente está fazendo a nossa parte, agora o resto é com você. Como diz o slogan da campanha desse ano, se mexe, bicho! Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um FECcast, a feira de cursos da Uniara. E estamos aqui hoje com o professor Darwin, o Alex e a Jaqueline. E hoje nós vamos falar sobre esportes, a transformação que o esporte faz na vida das pessoas, né? Rodrigo Salum está aqui também conosco. Eu sou o professor Henrique. E nós vamos aqui trocar uma ideia sobre o esporte, né? Professor Darwin, qual é o poder de transformação do esporte na vida de uma pessoa? Olha, é até difícil da gente medir isso, né? Porque parece que não existe um limite mais. Sim. Né? Então, acho que todo mundo tem uma história para contar sobre o envolvimento no mundo esportivo, né? Eu, inclusive, cheguei ao esporte por conta de problemas de saúde, né? Que me levaram à prática da atividade física, né? E que ao longo do tempo, né, me trouxeram essa possibilidade de seguir a carreira no mundo esportivo e tal. Legal. Mas eu acho que é um espaço que abre para muitas pessoas participarem, né? Então, o senhor é um exemplo vivo da transformação do esporte, sim, né? Mas eu acho que o exemplo maior está aqui conosco hoje. Exatamente. O Alex e a Jaqueline foram seus alunos? O Alex. O Alex, né? O Alex foi nosso aluno. E Alex, como que foi o esporte na sua vida? Como que ele entrou na sua vida? Olá. Eu comecei no esporte, os meus pais, junto com algumas pessoas, fundaram uma instituição aqui no município, chama ParaDV, uma associação que atende pessoas com deficiência visual. E um dos projetos da ParaDV foi a natação. A ideia foi tirar o pessoal de casa, fazer com que eles se movimentassem mais, enfim. E surgiu a natação em 2000, a princípio em uma academia aqui na cidade, e depois a Fundesporte nos procurou para que a gente tornasse uma coisa mais séria ainda, voltada para as competições. E desde 2002 estou competindo aí, já são 19 anos de competição, dá quase para aposentar já por tempo de carreira, né? Que legal. Você ganhou algum prêmio, algum título na natação? Conquistei algumas medalhas, são umas 330 mais ou menos, desde quando eu comecei. 330 medalhas? Uau! E acho que a principal, sem dúvida nenhuma, foram as duas que eu ganhei no Parapan em 2015 em Toronto. Uma prata no 50 livre, um bronze no 100 livre. E não foi uma medalha, mas eu carreguei a tocha quando ela passou aqui pela cidade, a tocha olímpica também. 2016. Acho que 2016, isso. Sim. São as duas maiores, assim, sem dúvida nenhuma, né? E me trouxe minha profissão também, porque através da natação eu me interessei em aprender mais sobre o esporte e por isso acabei fazendo educação física também, né? Então, a gente estava falando de poder transformador do esporte, eu acho que é justamente isso, é te abrir novos horizontes, né? A gente não fica só focado em uma única coisa, enfim, a gente tem novas possibilidades a cada dia. Você é educador físico e a tua área de atuação é na piscina mesmo? Não, na verdade, eu dou aula de musculação para pessoas com deficiência visual na ONG, na ParaDV. E já trabalhei com natação algumas vezes também, já fiz alguns trabalhos de personal, mas a minha principal área de atuação hoje é na musculação voltada para pessoas com deficiência. E a Jaqueline é sua esposa, né? Isso, minha esposa. Ela também tem ligação com esporte, então? Pode-se dizer que sim, né? Eu acredito que sim, né? Porque ela lida com... Ela é psicóloga, né? E uma coisa que o esporte, ele influencia, ele começa transformando na vida das pessoas é a questão da disciplina, né? Sim, é verdade. Porque eu vou falar por mim, eu comecei natação um tempo aí,
E aí eu achei o treino tava muito puxado, eu falei assim, eu só queria ser mais robista, né? Só não queria ficar parado. Aí eu parei também, né? E nunca mais voltei. E então exige muita disciplina, e isso tem tudo a ver com a psicologia, né? Porque se você não tem a motivação ali, a coisa desanda, né? Com certeza. Eu acho que a motivação é um dos principais fatores que a gente trabalha, né? E hoje, principalmente no momento que a gente está vivendo na pandemia, a gente tivemos alguns exemplos aí nos Jogos Olímpicos, né? Do quanto o estresse, do quanto essas mudanças mesmo que a pandemia provocou na nossa vida, o quanto desequilibrou os atletas, né? E o trabalho psicológico é fundamental, né? Sim. Uma das áreas da psicologia é a psicologia do esporte, né? Exatamente. Legal. E como que é uma competição fora aqui do país? Como que acontece? A seleção chama vocês? Como que funciona? Então, normalmente no início de cada temporada, de cada ano, eles estabelecem alguns índices que são baseados no ranking mundial do ano anterior para que os atletas possam compor a seleção. Essa seleção permanente, ela tem algumas semanas de treinamento ao longo do ano, que é no Centro de Treinamento Paralímpico de São Paulo. Mas, independentemente de você estar na seleção ou não, se você fizer o índice para o Mundial, por exemplo, ou para a Paralimpíada, e não estiver na seleção, você pode ser convocado. E aí sim, eles chamam os atletas, eles convocam e pagam todas as despesas, evidentemente, uniforme e todas essas questões aí. Então, o suporte da seleção para o atleta é muito bom. Agora, na parte de seletivas, por exemplo, eu vou nadar a seletiva da Olimpíada. Aí fica por conta das entidades. No meu caso aqui, da Fundesport, né? Aí a Fundesport leva os atletas, inscreve, enfim, e tudo isso. Para que a gente possa participar. Legal. Então, E professor Darwin, como é que vocês se conheceram? Você, o Alex? O Alex eu sei que é esposo da Jaqueline, né? Não sei se você tem uma ligação direta com ela, eu creio que não tenho. Mas como você conheceu o Alex? Já tive a oportunidade de conhecê-la, né, anteriormente, mas a gente estava agora ali, antes do nosso encontro aqui na mesa, conversando um pouquinho, né, e lembrando do Alex no nosso curso, quando chegou para fazer Educação Física aqui na Uniara. Já com deficiência visual, né? Sim, e nós aprendemos muito com ele, né, e eu, como professor de atletismo, tive que aprender com ele como conduzir, né, desde caminhar, correr. Então, hoje, assistindo Jogos Olímpicos, Paralímpicos, né, a gente percebe que existe hoje uma questão realmente de mudança na vida das pessoas com o esporte. O Alex já tinha essa preocupação no curso, que ao final do curso, quando ele teve que fazer o trabalho de conclusão de curso dele, o TCC de final de curso, né, o tema foi justamente a academia de musculação, né, para o deficiente visual. Porque as pessoas não se preocupam, largam as coisas no caminho, não colocam o equipamento da forma que deveria, etc, né? E por conta disso, então, ele se tornou, assim, um profundo conhecedor sobre essa questão. E hoje o que ele faz é justamente dar qualidade de vida para essas pessoas dentro da ONG, trabalhando lá com musculação. E o Alex, as pessoas sem deficiência visual, o professor Darwin citou um assunto aí da falta até de consideração em academia, de deixar a anilha jogada, eventualmente uma barra no chão. Você lida diariamente com isso? Você tem alguma atitude em relação a isso, de educar as pessoas para facilitar a vida de quem tem deficiência? A gente lida bastante com isso. É uma constante no nosso dia a dia, né? Você falou de coisas no caminho, jogadas no caminho, mas tem coisas que são ainda piores. Por exemplo, eu já fui para algumas academias que para você chegar na academia, o único caminho é 2 lances de escada. Para mim não tem problema nenhum. Mas e um cadeirante, como é que chega? Exatamente. E um deficiente físico que use muleta? Então, são umas coisas assim tão complicadas. Eu acho que a falta de consciência do coletivo hoje é muito grande. E a gente tenta conversar, a gente tenta orientar as pessoas, porque eu estava até conversando com o professor Darwin, que a gente tem 2 comportamentos normalmente. Ou o deficiente é o coitado, ou ele é o super-herói. Então, ou você extremos, né? Os extremos. ou você é um exemplo de superação porque você consegue atravessar a rua sozinho, ou você é um coitado que, pelo amor de Deus, quem deixou você sair de casa? Então, a gente precisa muito encontrar esse meio termo. E eu acredito muito na força da informação. Eu acho que isso é
é fundamental, porque eu acho que o preconceito ele existe quando você sabe da minha capacidade, quando você sabe o que eu consigo fazer, e mesmo assim você me julga como incapaz. Mas a partir do momento que as pessoas não sabem, e assim, e não sabem mesmo, são as perguntas mais estranhas possíveis. Como você toma banho? Você toma banho sozinho? Você se troca sozinho? Você come sozinho? Enfim, até coisas um pouco mais complexas, né? Questão de cor e etc, etc. Então eu acredito muito na força da informação. Acho que quanto mais pessoas eu conseguir orientar, Sim. menos dificuldade como essa a gente vai ter. Aliás, eu vou citar uma história, aconteceu comigo, Alex. Eu não sei se você tem cão-guia, ou se já teve. Não tenho. E eu vi uma vez no metrô um cão-guia, um labrador, mas era um olhar, era quase humano, Darwin. Um olhar hipnotizante. Eu falei, nossa, esse cachorro é um negócio, tem que chegar perto, né? Aí eu fui chegando perto, na verdade eu acabei não errando, porque o outro errou na minha frente. Uma outra pessoa foi passar a mão e o dono falou, ó, por favor, não faça isso, porque ele tá aqui a trabalho. É verdade. E isso atrapalha mesmo, distrair. Alex? Atrapalha. Qualquer tipo de estímulo ao cão-guia, então você dá comida, você tentar ficar chamando o cão, porque ele tem que estar focado naquilo que ele está fazendo, que é guiar a pessoa com deficiência visual. E se você dá carinho, se você manipula de alguma forma, enfim, isso atrapalha muito, e isso põe em risco a vida daquela pessoa, a vida mesmo, porque ele está confiando a segurança dele àquele cachorro. Se estiver próximo a uma escada, por exemplo, se estiver próximo a uma rua que ele vai atravessar, isso é muito perigoso. Então, realmente, não converse, não toque, não fale, menos que a pessoa fale que Se ele é tiver sem o possível. equipamento, tudo bem. Isso. E é realmente uma transformação, porque uma amiga nossa tem o cão-guia e assim, ele tá ali brincando com você e tal. Quando ela coloca o equipamento nele, a coleira e todo o restante, ele para automaticamente, fica estático ali, esperando realmente para trabalhar. É o trabalho dele. Muito interessante isso. Legal. Muito interessante. E quando a gente fala do poder, né, transformador do esporte, às vezes a gente pensa só no alto rendimento, né? Assistindo Sim. para a Olimpíada, né? Vendo, legal, pessoal. Mas eu trabalho com o Alex faz, né? É justamente nesse sentido, de trazer para as pessoas uma qualidade de vida. No sentido de combater aí outros problemas que podem surgir com a saúde, uma hipertensão, um diabetes, alguma coisa que possa trazer justamente pela falta de movimento, pela falta de condições no dia a dia, de frequentar alguma outra atividade que possa trazer um condicionamento. Então é um trabalho bem legal. Eu até deixei para perguntar agora que eu não sei quantos, né, são os alunos que ele atende hoje na ONG com atividade física. Né? Normalmente são grupos, né? Eu divido em grupos, mas eu tô com 15 alunos hoje. Então eu vou dividindo eles ao longo da semana, porque o nosso espaço é muito pequeno, né? A gente tem uma sala para atender esses alunos. E a parte de aparelhos eu tô trabalhando mais com halter, caneleira, peso do próprio corpo, enfim, a gente não tem muitos recursos, né? Mas são bem ativos, Eu tenho um aluno de 73 anos que faz facilmente 3 minutos de prancha ali, brincando, 3, 4 minutos. Falei pra ela que eu não faço, ela faz. Então é muito bacana ver a dedicação que eles têm. É isso que o professor falou mesmo. É trazer saúde, trazer qualidade de vida. Jaqueline comentou a respeito da pandemia. Como a gente tem tido esses problemas mentais mesmo com as pessoas. Saúde mental, né? A gente estava conversando sobre isso e ela falou, nossa, professor, tá tendo muito atendimento. E como é importante. A Jaqueline trabalha no dia a dia com psicologia também? Sim. Eu trabalho na ONG No também. consultório? Na ONG. Aham. Legal. E você vem mais da área da esporte ou da clínica? Mais da área educacional, na verdade. Educacional. Também é mais uma área da psicologia. Que eles Isso, prestam exatamente. um auxílio também para as escolas, né? Estaduais e municipais. Legal. Então, as crianças são encaminhadas, eles têm todo um processo de trabalhar com as professoras de sala. Acho que é até melhor que ela explique o que ela estava contando. O nosso trabalho, ele começa desde quando a mãe descobre a deficiência da criança. Então, eu atendo a família, dou suporte emocional para a família. E a gente também tem o atendimento com a TO, terapeuta ocupacional, que ela faz toda a parte de estimulação sensorial, estimulação precoce. E a partir desse momento, a criança já recebe todo o suporte. Desde os primeiros anos de educação infantil, a gente
trabalha com os professores, com os alunos, quando necessário a gente faz algum trabalho também de orientação, todos os funcionários. E eu continuo atendendo de crianças, adolescentes, adultos. Vocês atendem pessoas com deficiência visual e outras também? Múltipla também, só que com ênfase na deficiência visual. Então a gente atende pessoas que têm deficiência visual e autismo, ou que têm deficiência visual e alguma outra síndrome, mas o nosso foco é no estímulo visual, né? Tá, tem algumas pessoas que já nascem com esse problema, eu nem sei se é o caso de vocês, e tem algumas que adquirem, né? Isso, Por conta de algum acidente, alguma coisa. Sim. E existe diferença de foco, de trabalhar com quem já nasceu, com quem se tornou deficiente? Qual que é mais difícil? Quais as diferenças aí? Sim. Eu vou falar, até se a Jaqueline quiser completar alguma coisa depois. É complicado você dizer o que é mais difícil e o que é mais fácil. Eu julgo, mas pela minha vivência, que o mais difícil seja você perder, porque você está acostumado com aquela realidade, com aquela vivência, e de repente muda radicalmente, né? Sim. Em relação ao trabalho, quando você tem um cego de nascença, você trabalha a parte de estimulação, como ela explicou, a parte com a TO, a parte psicológica com a família também, enfim, e todos esses aspectos. Quando é uma pessoa com deficiência adquirida, você já entra muito mais com o Braille, com a parte de atividade de vida autônoma, que são as atividades do dia a dia mesmo, né? Lavar, passear, passar, cozinhar, enfim. A parte do atendimento psicológico também é muito mais voltada para a pessoa, para a aceitação da deficiência, da condição atual dela. Então, os serviços são bem diferentes nesses casos, né, Jaque? Sim. E também, além disso, quando a pessoa se torna deficiente, a gente também tem que fazer um trabalho bem forte com a família, porque a família é um instrumento fundamental nesse processo todo. E nós tivemos outro aluno com deficiência visual também, no curso, que foi o Geraldo, também se Educação formou aqui em física Educação também, Física né? aqui na Uniara. Quem que é Geraldo? Geraldo. Acho que eu não Foi o conheço. Geraldo e o Alex. A gente teve um colega de trabalho aqui, eu não lembro o nome dele, mas ele até parece, assim, fisicamente um pouquinho com o Alex. De longe eu achei que era ele. E... como é que acho que era o Chicão. Você chegou a conhecer? Conheço. Conhece? Sim, Conheço. conheço. Então, de longe, assim, é que o Chicão acho que é um pouquinho, não sei, acho que é um pouco mais mais É mais novo. alto, né? Acho que é mais É alto. até mais alto. E ele é maior, né? O Alex é mais atlético, né? O Chicão já não tem o Agora porte o Alex do- tá bem atlético, porque faz mais de um ano que ele tá sem nadar, né, Alex? Então, pois é, agora a gente vai perdendo um pouquinho do... porque a pandemia não selecionou ninguém, né? Não. A pandemia pegou todo mundo, né? Felizmente. Tem que parar com os treinamentos, né? Quanto tempo você tá parado, Alex? 1 ano e meio mesmo. Um ano e A gente, nós ficamos sem piscina em março do ano passado, até agora continuamos sem piscina ainda. Puxa vida. Mas e tem previsão pra voltar ou ainda... Olha, enquanto houver semana que vem, tamo aí. É sempre pra semana que Sempre. vem. Aí ele Semana focou que na vem. musculação, percebe? É, Deixou a agora- piscina e partiu deu só pra pra perceber. musculação. Fiquei só com a musculação mesmo, justamente. Hum. Justamente. E tem alguma dica que você pode deixar, alguma coisa? Porque em algum momento, eu imagino, quando você tem essa deficiência visual, você, a não ser que tenha nascido já, mas quem adquiriu, eu acho que tem um tempo de adaptação, né? Um tempo de trauma até, sim, porque sim. é uma notícia difícil para a pessoa, para a família, ela tem que se readaptar. Tem alguma, não sei, alguma abordagem que você faça que, via de regra, possa facilitar com essa pessoa ou tem que dar tempo ao tempo mesmo? Olha, eu acho que o tempo é sempre um bom remédio, né? É sempre uma boa alternativa. Mas é importante a gente ressaltar muito as qualidades daquela pessoa, o que ele consegue fazer e mostrar para ele que por mais que a situação seja difícil, a vida não acabou. A gente está passando por uma transformação, a gente está passando por uma mudança. Mas assim como acontece no esporte mesmo, e eu já passei por várias competições que eu perdi e que não fiz muitas vezes o tempo que eu queria, perdi vagas por centésimos já, mas a gente sempre tem que pensar que nós temos o dia seguinte, que o sol realmente vai brilhar mais uma vez e que a gente precisa correr atrás daquilo que nós acreditamos que seja o melhor. Enfim, não ver a deficiência visual como uma dificuldade, um obstáculo, mas sim como um desafio a
a ser superado e uma oportunidade de crescimento também, sem dúvida nenhuma. Pô, baita lição, Alex. Legal mesmo. Mas em algum momento você mesmo já se sentiu diminuído por conta da deficiência visual e achou que não ia conseguir superar? Olha, Ou para você sempre foi mais fácil? em relação a preconceito e todo esse tipo de coisa, num geral sempre foi bem tranquilo. Eu acho que uma das coisas que a deficiência visual sempre me incomodou bastante, eu acho que é uma dificuldade que nós temos muito ainda, e eu acho que como nós estamos num ambiente universitário que prepara para o mercado de trabalho, é bem propício a gente poder falar disso, que é o mercado de trabalho mesmo. O mercado de trabalho para pessoa com deficiência é muito complicado, muito difícil. Infelizmente, as pessoas não têm a visão. Eu falei atrás do 880, né? Do coitadinho do herói. No mercado a gente fica sempre só como coitadinho. Se vissem como herói, até talvez fosse uma boa, porque talvez tivessem mais oportunidades. Mas dificilmente eles contratam. Quando eles contratam é sempre o menos deficiente, né? Então é aquele que não tem um dedo, aquele que tem uma visão, baixa visão, mas enxerga suficientemente bem, enfim. E normalmente são sempre para funções de entrada ali, né? Com todo respeito às funções, obviamente, mas se você fez uma faculdade para uma determinada área, você gostaria de trabalhar naquela área e você tem capacidade para aquilo. Então, eu acho que o que mais me incomoda hoje em dia, sem dúvida nenhuma, é o tratamento que o mercado de trabalho tem com a pessoa com deficiência, essa desconfiança que existe ainda. E Infelizmente, o que precisaria no mercado de trabalho? Desculpa, Davi. O que precisaria hoje no mercado de trabalho? As pessoas conhecerem mais o Braille, por exemplo, que também é falta de informação, eu imagino, né? Na verdade, eu acho que falta oportunidade mesmo. Falta o cara falar, não, eu vou te contratar, eu vou te colocar aqui dentro, você vai ter um período de experiência, você vai aprender, e aí se você não conseguir, eu vou te mandar embora. Agora, simplesmente olhar para a pessoa, não, é deficiente, eu não contrato. Não contrato deficiente, entendeu? Então, eu acho que isso falta. Isso é uma coisa que... essa oportunidade mesmo, você colocar a pessoa lá e ver se ela é capaz ou se ela não é capaz. Ela não é capaz? Você pode dar um curso profissionalizante, você pode fazer alguma coisa. Muitas vezes eles acham que precisa sensibilizar muita coisa, que precisa fazer uma transformação grande na empresa. É como você falou, falta de informação. Muitas vezes você não precisa fazer nada. Você precisa, às vezes, instalar um leitor de tela que é gratuito e que não vai ocupar praticamente espaço nenhum na sua máquina, né? No seu computador. Então, talvez se as pessoas buscassem aprender um pouco mais e dessem essa oportunidade, a coisa poderia ser um pouquinho melhor. Como é esse leitor de tela? É Braille? Não. Ele é um software que você instala no computador e ele vai lendo tudo aquilo que está na tela. Tanto no computador quanto no celular. Por voz, né? Então, eu vou navegando no teclado ou no celular e tudo aquilo que está lá na tela ele vai lendo para mim. Então, acaba facilitando. Porque o Braille, ele é muito bom, mas ele ainda é muito lento, né? Então, se eu for começar a ler Braille aqui, eu vou demorar um pouco mais para ler uma frase. Então, se eu tiver a tecnologia do meu lado, fica mais rápido e mais fácil. E vocês têm isso em casa? Você e a Jaqueline? Tem. A gente tem em casa, tem no celular. E assim, uma curiosidade, qual que seria o custo disso hoje, Alex? Não, é gratuito. É gratuito. É gratuito? É um Os software. softwares são gratuitos e É o hoje... software, não é o hardware, é só o software já é Você vai suficiente. Instala lá, passando o pronto. teclado, ele vai falando onde está a seleção. O entendeu? celular, inclusive, todos os celulares hoje já vêm com Já esse vem. software, é só ativar. Você só ativa lá. Já Para tem. o deficiente auditivo, eu acho que já tem uma inclusão maior, né? Porque já teve curso de Libras até aqui na Uniara, né? Nós temos em todos os cursos de tem, né? licenciatura a disciplina. Sim. Mas eu nunca vi um curso de Braille, não sei. Inclusive eu não entendo muito, por exemplo, pedagogia. Eu não entendo porque não tem Braille no curso de pedagogia. Isso é uma grade nacional, né? Nenhum curso de pedagogia tem Braille. Sim. E se você está estudando para dar aula, não vejo muito sentido em não ter o Braille, né? As escolas Porque- costumam falar que é difícil fazer livro em braille. Durante as é aulas, custoso, o Alex né? trazia a máquina dele para a sala, algumas vezes, né? Algumas vezes ele gravava, Aham. né? E depois ele passava lá na fundação, né?
pelo computador para imprimir, né? Isso. Aí imprimia, tem uma impressora já em braille. E aí do meio do segundo ano pra frente eu comecei a trazer o notebook, né? Aí eu digitava direto e... Digitava direto no notebook. Tem um rapaz que eu conheci uma vez, ele tinha um dispositivo que era um leitor de tela, só que era físico, né? Ele transformava em braille, ao invés de falar, ele tinha o braille ali. Uma linha braille. Isso, É uma linha exatamente. Então, ele é muito bom, só que ele é muito caro. Sim, exatamente. É o que acontece com boa parte dos recursos de acessibilidade, infelizmente, né? Mas o leitor de tela faz exatamente a mesma coisa, né? E é Exatamente a gratuito. mesma coisa. Sim, Alex e Jaqueline também, falar um pouquinho com ela. Por exemplo, se eu me interessar em aprender Braille, né? Qual que é o tempo médio de aprendizado de Braille? Eu sei que cada pessoa tem o seu tempo individual, mas deve existir um tempo médio, né? É muito demorado, é muito difícil começar esse aprendizado e ficar relativamente fluente nisso, ou é muito demorado? Eu acredito que um curso básico, uns 2, 3 meses mais ou menos, mas é bem relativo. E não, eu acho que depende muito do ponto de vista. Não acredito que seja uma coisa tão difícil, não é um bicho de 7 cabeças. Muitas vezes as pessoas interpretam assim, porque olha, nossa, aquele monte de pontinho, eu não consigo entender nada. Mas não é um código tão difícil, até porque a gente tem 6 pontos que compõem tanto letras quanto números, então é simplesmente decorar a ordem. E essa ordem, na verdade, se você enxerga, você não precisa nem decorar, porque existem tabelas com o desenho dos pontinhos escritos e você pode olhar, colar facilmente, né? Acho que eu já vi no McDonald's isso, né? Isso, Tem uma então. tabela lá e tem a referência Isso. também. Isso aí. É bem facinho. E vocês dois aprenderam rápido? Qual foi o tempo de cada um? Nossa. Eu sou baixa visão, né? Então eu fui alfabetizada na tinta, normal, com a fonte ampliada. E quando eu tava no segundo ano, eu aprendi o braille. Mas foi um processo bem rápido. Não sei te falar quantos meses, mas foi bem rápido. O meu também foi bem rápido. Eu aprendi no primeiro ano mesmo, né? Porque como eu fui alfabetizado em braille mesmo, foi pra meio que acompanhando as outras crianças, assim. Mas foi um processo rápido. Eu acredito que mais ou menos isso que ela disse, uns 3 meses, por aí. Mais ou menos nessa faixa, né? E as escolas não estão preparadas, né? Imagino eu, como você já deixou mais ou menos claro. Como é que foi esse processo seu aí, em termos de entrar na escola? E lá atrás, acho que menos preparo ainda tinham as pessoas, Nossa, né? Para lidar com isso. Quando eu comecei, na verdade, quando eu vim para Araraquara para começar o ensino fundamental, as escolas realmente não queriam aceitar. Eles falavam que não tinham como receber, que eles não tinham estrutura para receber o aluno, enfim, que tinha muita escada, qualquer coisa assim. Então foi difícil de encontrar uma escola. Quando eu encontrei, foi mais tranquilo, porque a própria escola trouxe estagiárias de pedagogia para ficar comigo. E eu tive muita sorte, porque a que ficou primeiro acabou ficando 3 anos junto comigo. E ela aprendeu braille, então ela foi muito interessada também. Isso acabou facilitando bastante. E minha mãe também, meus pais me ajudaram muito. Minha mãe escrevia todo o meu material em braille à mão. Mãe fez pedagogia Puxa, aqui, né, Alex? Minha mãe fez pedagogia Foi aqui. aluna minha. Foi. Aqui, Olha que bacana. Inclusive, num dos eventos da pedagogia, o Alex veio tocar aqui pra gente, teclado. Foi mesmo. Ah, é? verdade. Agora ele disse que parou um pouco, não tá mais fazendo... Verdade. Que é teclado? Teclado. Olha. E aí acabou sendo tranquilo por causa... A Jaqueline até comentou lá atrás, esse apoio da família é fundamental. Muito. Se você tem a família e tem uma escola que é razoavelmente interessada, a coisa acaba fluindo, né? Da Jaque também foi... O início foi tranquilo até, né, Jaque? O início foi bem tranquilo. Na época, a gente, infelizmente, não tinha tecnologia a nosso favor. Então, a gente não podia contar com material digitalizado. Mas também contei muito com o apoio da minha família. E foi bem tranquilo. Eu tive muitos problemas futuros. Ensino médio e graduação, eu tive muito problema com falta de material, mas... Sim, eu acabei sofrendo aqui meio que na pele com relação a isso, que eu trabalho em outra instituição e tal, eu tinha uma pessoa com deficiência visual, e aí aconteceu que o professor de matemática, ele falou assim, Henrique, você pode acompanhar essa pessoa na prova? Só precisa ler para ela, e aí você
anota as respostas e tal, né? Só que aí tinha um monte de fórmula matemática, e somatória, e um monte de coisa que eu nem sabia o que era, né? Era uma prática que eu fazia aqui nas provas com o Alex, né? Sempre tinha um colega, eu pegava um colega para ler para ele, e aí, ou às vezes eu fazia oral. Ele sentava comigo na mesa do professor, enquanto o pessoal estava fazendo a prova, ia lendo, ele ia respondendo e ia anotando então, na prova. Aí nesse caso eu até pedi desculpa para ele. Eu falei assim, cara, você me desculpa, porque eu não sei ler essas fórmulas, entendeu? Eu não tinha conhecimento para isso, né? Não, isso é complicado mesmo. Porque muitas vezes eles colocam alguém ali para tentar ajudar, só que se a pessoa não sabe... Isso acontece muito em concurso, cara. Quando a gente vai fazer concurso público, isso é... Nossa, porque você vai fazer um concurso do... Eu fiz um do INSS, eram 120 questões. E tem umas coisas que caíam lá que não adianta, a pessoa não sabia nem ler aquilo que estava lá. Tinha questão de inglês, aí a pessoa não sabe falar inglês também. Então, é muito complicado, porque eles colocam por colocar, muitas vezes, só para dizer que tem alguém ali, e não vê que às vezes eles estão prejudicando, né? Legal. Pessoal, nosso tempo está acabando, eu acredito que eu e o Salum, a gente aprendeu muito aqui, o pessoal Sem dúvida. de casa também. Imagina nós, em 4 anos de curso com o Alex, né? Então, exatamente. E a gente pode encerrar com a notícia boa que ele vai contar pra gente aí do último concurso aqui na prefeitura, né? Tô no aguardo aí, tô esperando pra ser nomeação chamado agora. na prefeitura. Vamos ver, torcer pra dar certo agora, que eles chamem pra poder continuar ajudando o pessoal também na natação, nos esportes paralímpicos. E a nossa cidade sempre foi muito forte nisso, né? E que continue sendo assim. É que ele vai atuar dentro da área de educação física. Pô, né? que bacana, Perfeito. Parabéns, Alex. E pegando o gancho aí para encerrar mesmo, a gente já tá mais do que estourado. Pessoal, olha que exemplo bacana, o Alex aí, formado em educação física, campeão de natação, a esposa dele, psicóloga, venceram as dificuldades e muitas das vezes a gente aí, porque tá uma dificuldade por conta da pandemia, tá triste, tá um pouco depressivo, fica prostrado e não reage. Então, vamos seguir o exemplo deles e vamos bater palma para eles também, que vocês vão ser papais aí, né, Alex? É uma notícia boa aí. Então, pessoal, obrigado a todos vocês. Obrigado pela presença, Alex. Obrigado, Jaqueline. E obrigado também aí a você, Darwin, que trouxe Imagina, só vim esse acompanhar o exemplo Alex. bacana aí pra gente. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Agora o Paulo acho que vai dar convite. um recado final, né? Ai, 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 chegamos ao final de mais este evento super interessante. Eu quero dizer para você o seguinte, acho que nem o mais competente roteirista podia imaginar que esse final ia ser tão interessante, ia ser tão emocionante e que ia terminar num altíssimo nível. Nós estamos terminando a primeira parte desse evento, né? Nós estamos terminando o FECcast, lembrando que na quarta, na quinta e na sexta-feira ainda existem eventos respectivos de cada curso, eventos específicos de cada curso, então vasculhe lá nas redes sociais de cada curso para que você possa ser direcionado para tudo que vai acontecer especificamente no curso do seu interesse. É claro que nós temos que terminar essa participação agradecendo muito a todos os nossos convidados, fechando aqui com chave de ouro, com a Jaqueline e com o Alex. Nós queremos agradecer muito os nossos mediadores que estiveram aqui conosco em mais de 15 horas de transmissões ao vivo para você. E a gente quer agradecer muito a você, que esteve conosco todo esse tempo, que esteve conosco super disponível, participando, chat, todos os lugares, as coisas acontecendo ao vivo, e é assim que as coisas têm que ser feitas, com amor, com carinho e com muita determinação. Nós queremos, então, encerrar agradecendo a vocês, batendo palma para vocês e aguardando vocês em todas as atividades da Uniara. A finalização é o seguinte, todo mundo aqui falou de movimento, todo mundo aqui falou de reação. Nós tivemos uma palestra sensacional sobre mindset. Então, o alinhamento que a gente faz na finalização desse evento é exatamente o slogan que a gente tem dessa campanha que nós estamos colocando no ar. A hora é agora. Se mexe, bicho. Até mais. Tchau. Bom,